Hoje eu vou te explicar tudo sobre as promoções do iFood, para você entender de uma vez por todas o que faz cada uma, quais são os momentos para você ativar elas e o que você precisa analisar para saber se ela está sendo eficaz ou não para sua loja, independente do produto que você venda. Então, bora pro vídeo. Muito prazer, eu sou o Cal da Orgânica Delivery e hoje nesse vídeo eu vou esclarecer muitas dúvidas que as pessoas e os nossos clientes nos perguntam, que é: o que são essas promoções do iFood e como funcionam cada uma? A minha ideia é ser bem didático e escrevendo nesse quadro para você acompanhar e aplicar isso na loja, que é o mais importante. Então vamos começar. Nos nossos trabalhos de gestão, onde a gente cuida das lojas, a gente trata as promoções de duas formas: as promoções de visibilidade e as promoções de alavancas. Qual que é a diferença entre elas? Só para ficar mais fácil de você entender as diferenças. Visibilidade vai ajudar a sua loja a ser mais vista. E se você tiver um bom cardápio, se você tiver fotos muito boas no seu iFood, descrições e títulos que façam o cliente entender o que você vende e desperte o desejo, você acaba convertendo. E tem aquelas promoções que são alavancas. Você usa elas para tracionar suas vendas, para aumentar as vendas. Então fica com esses dois conceitos que vai ser muito importante, porque o primeiro é o frete grátis. Hoje o frete grátis ele já se tornou uma obrigação, então a loja que não tem um frete grátis, ela está muito atrás no mercado. E qual que é a ideia do frete grátis? É ele não ser uma barreira para o cliente pedir o seu produto. O iFood já estudou e viu que entre um frete grátis e um cupom de desconto, o cliente valoriza mais o frete grátis. E todos os testes que a gente faz na nossa gestão com as lojas que a gente cuida, isso se comprova. Então uma dica: se você quer mais visibilidade e ainda mais vendas, coloque um frete grátis. E um ponto importante é você colocar esse frete grátis de forma estratégica, onde, na maioria das vezes, os clientes que pedem da sua loja, eles estão num raio de até 3 quilômetros. Então, quando você vai dar o frete grátis, você não vai dar para a cidade inteira. Você pode dar de 1 a 2 até 3 quilômetros e você precifica esse valor nos produtos. Se você quer aprender como fazer isso, a gente tem vídeos aqui no canal mostrando como fazer essa precificação. Mas a ideia é essa: é você dar esse incentivo de compra para os seus clientes que estão próximos a você. Dessa forma, o pedido chega mais rápido, você consegue atender um volume maior e ao mesmo tempo você participa de uma promoção que ela é fundamental dentro do iFood. E aqui tem duas formas de você dar o frete grátis. Se você usa a entrega do iFood, você vai ter que ir lá na aba de promoções, entrega com desconto, e lá você configura qual o quilômetro que você quer dar o desconto. Se você tem a sua própria entrega, é só você ir lá no portal, na aba de configurações de entrega, e de acordo com os raios, você zera o valor da entrega. Dessa forma, o cliente que tiver num raio de 2, 3, 4 quilômetros e você colocou 0 na frente da quilometragem, a entrega vai ficar grátis para ele. Agora, a segunda promoção é a campanha inteligente, que na minha opinião é uma das melhores do iFood. Quando é legal você usar ela? Quando você quer alavancar suas vendas. Então você ou começou a sua loja agora e quer tracionar, ou você já está tendo um resultado, mas você quer dar uma acelerada. Por que ela é uma promoção muito bacana? Porque ela funciona da seguinte maneira: ela só vai valer e ela só vai estar disponível para os clientes que são do Clube iFood. São aquelas pessoas que assinam o Clube iFood e eles vão ter esse benefício. E qual que é a vantagem disso? O cliente do Clube iFood, se ele assina, ele é mais assíduo, ele tem um ticket médio maior e uma frequência de compra maior. Isso o próprio iFood mostra. Então é um público muito mais qualificado, muito mais frequente do que um cliente que vai no iFood uma vez ou outra. Então já é um público bom. O segundo ponto dessa campanha é uma campanha que a sua loja vai dar só R$5 de desconto por pedido e não por item. Então, por pedido, se o pedido deu R$100 ou o pedido deu 20, é R$5 que a sua loja dá. E o iFood entra com o resto. Então o iFood pode dar mais 5, pode dar mais 7, pode dar mais 10, pode dar mais 15. Aí vai do iFood entender: pô, esse cliente aqui merece, vamos entregar para ele? E aí ele faz isso. Então é uma campanha onde a sua loja e o iFood dão juntos um desconto. Então isso é muito bacana, porque em alguns casos das lojas que a gente cuida, às vezes o iFood investe mais do que a própria loja, porque ele reconhece que o público está comprando e para o iFood é importante vender, porque ele ganha dinheiro a partir das vendas. Então ele mesmo começa a tracionar a sua loja. Então isso é muito bom. Então um parâmetro para você analisar é:
Dentro dessa campanha, depois de 30 dias, 15 dias, você sempre busca um retorno de 10 vezes. Ou seja, se você investiu R$500, você espera um retorno de R$5.000. Esse é um parâmetro ali para você estar medindo com o tempo, para você ver se essa campanha está valendo a pena ou não. E se você quiser ser ainda mais agressivo, você pode vincular a campanha inteligente com uma entrega grátis. Aí fica ainda mais fácil dos clientes converterem dentro da sua loja. Eu deixo o convite que aqui no canal a gente tem vários outros vídeos sobre a campanha inteligente, analisando na prática nas lojas para você entender. Agora, o outro tipo de promoção são cupons de desconto, que nada mais é do que a sua loja dar 100% aquele desconto para um cliente. Ou seja, o iFood aqui, nesse caso, ele não vai entrar com nada. É você que está se comprometendo com isso. E como que esses cupons de desconto funcionam? Lá na aba de promoções do iFood, você pode criar cupons para os seus clientes. E lá, ele vai dividir em dois grupos. Os clientes novos e os clientes recuperados, ou para recuperar clientes, para reativar clientes. Que basicamente é o quê? Você fazer uma campanha para quem não te conhece, que são os novos clientes, ou para quem já pediu de você, mas ele não pede há algum tempo. E nesses casos, a gente fala que esse é um tipo de ação muito mais agressiva. Então, ela é uma ação focada em alavancar a venda, é uma alavanca para você crescer realmente. A grande questão aqui é o valor desse desconto, porque já são valores pré-definidos no iFood. Então, você pode dar um valor de R$10, de R$12, e isso, dependendo do pedido, acaba sendo bem alto. Então, o que você tem que olhar para saber se está valendo a pena ou não? É fazer essa ação pensando que você quer uma alavanca de venda, você quer dar uma crescida, trazer clientes novos ou reativar clientes antigos. Beleza, feito isso, você vai ter que medir depois se esses clientes que você trouxe com o cupom, eles continuam comprando da sua loja. Se eles continuam, se você atrai um cliente pela primeira vez com R$10, só que ele passa a comprar da sua loja durante 20 vezes, 50 vezes, valeu a pena você investir esses R$10 para ter esse cliente. Agora, se você fez isso e ele comprou só uma vez, e aí você fez uma entrega ruim, não entregou no prazo, ou fez o cliente ter uma má experiência, aí já era. Aí você acabou com a experiência e você gastou esses R$10 à toa. Então, aqui a gente fala que a loja tem que medir o LTV, que nada mais é o Lifetime Value, que mostra quanto tempo o cliente fica com você consumindo. Então, se ele ficar bastante tempo e você investiu R$10, R$12 e ele continua contigo, valeu a pena. Se ele saiu no primeiro pedido, aí você queimou caixa de forma desnecessária. Trazendo aqui para a realidade, esse é um tipo de campanha que eu particularmente não trago para os meus clientes, porque entre ela e uma campanha inteligente, eu prefiro dar só R$5 e fazer o iFood ajudar com o restante. Mas são opções. Então aqui o nosso papel é mostrar para vocês esse formato. Agora eu preciso que você preste muita atenção, porque todas essas promoções que eu falei agora, elas são vinculadas a uma venda. Ou seja, você só usa elas se você vender. Por exemplo, uma entrega grátis, ela só vai ser ativa se tiver uma venda com a entrega grátis. Se a campanha inteligente, você só vai ter desconto desses R$5 se estiver usando um pedido da campanha inteligente. Os cupons de desconto, eles só vão descontar da sua loja se tiver uma venda com isso. Agora, esse tipo de promoção, que são os anúncios, você vai ter desconto independente da venda. Isso é muito importante você entender. O anúncio, ele funciona como uma alavanca de visibilidade e não uma alavanca de vendas, igual eu comentei com vocês no início desse vídeo, que tem dois tipos. Então, o que são os anúncios e como ele funciona? O anúncio nada mais é do que você investir no iFood para ele colocar a sua loja no topo das listas promocionais e da sua categoria. Então, se você é uma hamburgueria e você participa dos anúncios, você tende a ficar numa lista de hamburgueria mais para cima do que outras lojas. Se você é uma loja de poke, a mesma coisa, você paga para ficar mais para cima dentro da sua lista de poke. Isso vai trazer mais visibilidade para sua loja e não necessariamente em vendas. Então, quais são os critérios aqui? Quem mais pagar pro iFood, mais para cima fica. Então, já se atente que é um formato de leilão. Não necessariamente você vai ficar em primeiro, segundo ou terceiro. Se o seu concorrente estiver pagando mais que você, ele vai ficar mais para cima. Segundo, você paga pela visita e não pela venda.
Então, dentro do iFood, você tem a configuração lá de quanto você quer investir por dia. R$100, 150, 200. E isso é em relação às visitas. E um ponto de atenção aqui é, lojas que ficam abertas o dia inteiro, desde de manhã até a noite, é muito comum os anúncios funcionarem em um período só de uma vez. Então o iFood ele ainda não tem uma inteligência muito boa em relação a isso. Então às vezes você ativa os anúncios e aí ele gasta tudo de manhã, sendo que o pico do seu produto é durante a tarde. Então se atente muito se a sua loja é esse caso, tá? Então basicamente você vai ter mais visibilidade com os anúncios e o critério para você conseguir converter as pessoas que entram na sua loja é você ter um bom cardápio. Sem isso, não faz sentido nenhum você estar fazendo os anúncios. Esse é um ponto muito importante que a gente aplica com os nossos clientes e a gente sempre fala. Se a conversão do seu cardápio é baixa, o que seria baixo? Menos de 15%, não faça anúncios. Então, se você entrar lá na aba do portal do parceiro do iFood, desempenho e na parte de cardápio e puxa os últimos 30 dias. Se naquele funil você tem uma conversão de 10%, 15%, é baixo. Agora, se você tem acima de 15%, aí já vale a pena você fazer o anúncio. Porque o seu cardápio de forma orgânica, ele já converte bem. Significa que se você trouxer mais gente para visitar a sua loja, você vai ter mais vendas. Agora, se você tem um cardápio ruim, você não tem foto, você não tem bons títulos, você não tem uma estratégia de cardápio, e aí você converte 3, 5% das pessoas que entram na sua loja, o que adianta você ficar levando um monte de gente pagando pelas visitas, sendo que você não converte, tá? Então, se você quiser aprender mais aqui no canal, a gente tem uma série de vídeos só sobre como estruturar um bom cardápio. E aqui um ponto importante para você analisar também. Quando você faz os anúncios, o ideal é você ter um retorno de 10% daquilo que você investe. Então, se você investe R$1.000, o ideal é que você tenha um retorno de R$10.000, ou seja, 10 vezes mais. Esse é um parâmetro para você medir ali se os anúncios estão fazendo sentido para a sua loja ou não. Porque uma alavanca de venda, ela tem que ter uma expressividade. Se ela não tem uma expressividade, tem alguns problemas. Por exemplo, você não está com um cardápio muito bom ou você não tem produtos / ofertas que sejam atrativas. Então você precisa modelar isso para que a promoção, a alavanca, ela seja muito eficaz. E ao mesmo tempo, o anúncio, ele não é só como uma alavanca de visita, como ele gasta seu orçamento. Então, se você estiver fazendo isso aqui de uma forma descontrolada, você vai estar pagando todo dia o valor de visita, só que no final você não vai estar tendo venda. Isso pode te deixar com um repasse negativo, para você ter uma noção. E uma nova alavanca de vendas que o iFood lançou é o iFood Hits, que não está disponível ainda para todas as cidades, mas é uma ferramenta que nas capitais onde o iFood testou tem dado muito certo e provavelmente isso vai chegar no Brasil inteiro. Então, se ainda não tem na sua cidade, só presta atenção para você entender um pouco como que funciona, mas se você vive numa capital, procura que dentro do seu portal já vai ter. O iFood Hits ele funciona muito parecido com a campanha inteligente, ou seja, a loja e o iFood trabalham juntos para alavancar as vendas. O objetivo aqui é venda e não só visibilidade, tá? Dentro do iFood, o Hits ele é como se fosse uma categoria especial, onde a loja ela vai dar pratos com desconto e o iFood vai bancar a entrega num raio de até 3 km. Então, para sua loja participar do Hits, você precisa ter pratos de 15 a 60 reais. Dependendo do valor do prato, você dá uma quantidade de desconto. Por exemplo, pratos de 15 a 25 reais, você precisa dar 5 reais de desconto. Pratos de 25 a 40, você precisa dar 8. E pratos de 40 a 60 reais, sua loja precisa dar 10. Fazendo isso, o iFood identifica que você está com os critérios e aí ele vem dando a entrega grátis para os clientes. Isso é muito bom porque, por ser uma ferramenta nova, já tem muito investimento do iFood. Segundo, ele é um programa que foi criado para classe C e D e, querendo ou não, acessibilidade, ou seja, produtos de baixo ticket para ter volume. Então aqui é muito interessante a sua loja talvez criar produtos só para entrar no Hits, um produto que seja mais de entrada, que tenha um CMV baixo, que você consiga produzir ele numa larga escala, sem demandar muito trabalho, para que você consiga alavancar suas vendas por aqui. Porque o Hits ele é como se fosse um produto isca, só que uma campanha nacional do iFood que o iFood te ajuda a bancar.
Então é muito importante a sua loja, se você quer tracionar, participar com pelo menos um prato dessas categorias que eu comentei, para que você consiga ter mais visibilidade, mas principalmente mais venda, porque é uma promoção 100% relacionado a vendas. Pessoal, e esse foi o vídeo sobre as promoções aqui do iFood. Deixa o convite para vocês seguirem a gente no nosso Insta e também, se você quer aprender mais sobre como montar um bom cardápio, como você entender as métricas individuais de cada promoção, vou deixar aqui no final alguns vídeos que a gente já produziu para você entender na prática, ou analisando as lojas, como você aplica isso no seu delivery para você ter mais venda e o seu delivery ser mais saudável. Eu sou o Cal, da Orgânica Delivery, a gente cuida de lojas do Brasil inteiro. Então muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê no próximo vídeo.